E aí, marqueteira, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Marqueteiro, lugar onde eu te ajudo com ideias e estratégias para você crescer a sua marca no digital e criar conteúdos que realmente atraem clientes. Hoje você não está vendo essa live, na verdade você não pôde acompanhar essa aula ao vivo, porque na verdade ela teria que acontecer dia 24, né, véspera de Natal, 8 horas da noite, então eu não achei muito prudente fazer uma live nesse horário, nessa data, enfim. Então eu optei por fazer essa nossa aula, esse nosso papo aqui, que na verdade vai ser um papo sozinha, gravado para você poder assistir aí na íntegra e começar o seu 2021 aí com o pé direito e aplicando muitas dessas estratégias que eu tenho para compartilhar com você, ok? E o tema de hoje é como você pode criar a sua persona. Não sei se você já ouviu falar sobre persona, mas muito se fala e tá certo, a gente tem que falar mesmo, porque quando você vai para as redes sociais para criar conteúdo, quem guia toda a criação do seu conteúdo é a sua persona. Então, se você não sabe do que eu tô falando, se você já vem criando conteúdo, mas não tem ideia do que é persona, de quem é, para quem que você escreve, tem grandes chances de você estar falando sozinha. Ou de repente você está tentando se comunicar aí com todo mundo, quem comprar tá bom, quem quiser meu serviço, meu produto tá bom, quando na verdade, peraí, dá uma pausa aí, vamos devagar, que você tá pulando etapas e você tem muita coisa para resolver antes de ir aí para o seu campo de batalha testar o seu conteúdo. Vamos contextualizar aqui para você entender o que é persona, tá? Persona nada mais é do que um personagem fictício. Não que ele seja inventado, porque ele pode ser base de grandes pesquisas, né? Uma grande alternativa, caso você já tenha clientes, caso você já esteja no mercado, é você investigar esses clientes, investigar se existem padrões entre eles, faixa etária, homem ou mulher, faixa salarial, onde mora, quais são os costumes, quais são os medos, quais são as dificuldades. A gente vai falar mais detalhadamente disso ao longo dessa aula. Mas você pode pegar os clientes que você tem e buscar por padrões para entender se tem alguma persona ali central, tá? Vale lembrar que nem sempre a sua persona é o cliente que você já atende. Porque quando a gente fala de persona, a gente fala de cliente ideal. E agora, se você já tem cliente, você vai pensar aí com você se realmente eles têm condição de traçar e moldar a sua persona, ou se você está falando, não, Deus me livre, os clientes que eu tenho, não, eu não quero, não são clientes ideais, não são. Então, você vai ter que moldar direitinho a sua persona para conseguir atrair as pessoas certas. Que é um exemplo muito válido de como é importante criar a sua persona e de como que você não consegue vender a sua ideia, o seu produto, o seu serviço para todo mundo, tá? Eu vou dar um exemplo com a minha marca. Prazer Marqueteira no Instagram e aqui no YouTube também, onde eu dou dicas diárias e estratégias para você conseguir crescer a sua marca aí no digital e criar conteúdos que realmente engajam e atraem esses seus clientes, tá? Esse meu conteúdo, bem provavelmente, não tem valor nenhum para uma mulher que é concursada pública, para uma mulher que não pensa em empreender, que acha que ter o próprio negócio é loucura. Não, tá fora de mim. É um perfil, certo? Então, provavelmente o meu conteúdo não tem valor para essas pessoas. E bem provavelmente essas pessoas não estão acompanhando os vídeos aqui no canal e não estão lá acompanhando as minhas dicas no Instagram, porque não faz sentido para elas. Então não tem porquê eu achar que eu consigo vender os meus produtos ou cursos ou o que for para esse tipo de pessoa, certo? Agora você que está aqui assistindo essa aula, que consome os conteúdos diários, provavelmente é uma mulher empreendedora, certo? Ou uma aspirante a empreendedora, porque esse conteúdo faz sentido para você. Essas dicas têm valor para você. E tudo isso eu faço quando eu penso justamente em você para criar esses conteúdos. Então, quando eu venho criar conteúdo nas redes sociais, os meus conteúdos diários, eles não vêm só da minha cabeça. Eles vêm de você. Eu penso em você como minha persona, o que você gosta, há quanto tempo você empreende, quais são as suas maiores dificuldades, quais são as suas maiores vontades, como que o meu produto ou o meu serviço pode solucionar algo que você busca. Então, por isso que passa a fazer sentido para você, por isso que você se conecta comigo.
A mesma coisa, exatamente a mesma coisa você tem que fazer com o seu negócio. Se você acha que você vai criar conteúdo para atrair e vender para quem quiser comprar, você está errada, porque você tem que filtrar essas pessoas. Se você cria conteúdo sem pensar na pessoa que vai consumir o seu conteúdo, você fica às cegas, ok? Aí você não sabe por que não engaja, aí você não para pensar em estratégias de criação de conteúdo para atrair as pessoas, aí você fica louca e aí você acha que nada funciona e que funciona para fulano, mas para você não funciona, enfim. Você não está aqui para se contentar com pouco, tá? Nenhuma marqueteira se contenta com pouco, para começar, ok? Então, o primeiro passo, tá, para você criar a sua persona, se você já tem cliente, pode ser esse, você buscar os padrões, mas não significa que a sua persona, o seu cliente ideal, esteja ali entre os seus clientes, não tem problema nenhum. Por isso que é importante a gente criar a nossa persona desde o começo do nosso negócio. Porque aí a gente molda a nossa forma de falar, a gente molda nosso conteúdo, a gente molda a nossa postura como profissional. Porque os clientes que você tem hoje, se você já tem, eles são fruto do que você plantou. Então, se você não está feliz com os clientes que você tem, a culpa é sua. A culpa é da sua postura, a culpa é do seu conteúdo, a culpa é da qualidade do que você traz ali, a culpa é da sua falta de valor a ele que você não agrega. Então, fica de olho, antes da gente culpar as outras pessoas, nós somos os responsáveis por isso, tá? Porque existem públicos para tudo. Existem profissionais que atingem todos os tipos de classe. A, B, C, D, enfim, N linguagens. Então, a forma como a gente vai se comunicar diz muito sobre o cliente que a gente vai atrair. Vou dar mais um exemplo com a minha vivência, tá? Para vocês entenderem a importância dessa persona. Eu trabalhei durante 4 anos como fotógrafa de casamento. Se você já me acompanha há um tempo, já sabe disso. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Saiba que eu já trabalhei durante 4 anos como fotógrafa de casamento, tá? Desde o momento em que eu entrei para fotografia, nicho fotografia, eu já escolhi o meu subnicho, que era fotografia de casamento. Então, eu não fotografava festa infantil, eu não fotografava pet, não fotografava restaurante, nada. Eu fotografava só casamento. Começou por ali, já comecei a filtrar, ok? Só que no começo eu não tinha isso, eu não sabia disso, eu não desenhei minha persona. Enfim, quem quisesse fechar um casamento ali, eu fechava. Então eu comecei com o quê? Com a minha base de amigos, com indicação, fazendo casamento de graça, e foi ali que eu fui entendendo como era o mercado e entrando para esse mercado. Então, meu primeiro casamento foi um casamento numa igreja à noite em São Paulo, tá? Com o tempo, eu passei a entender que não era esse perfil que eu queria de trabalho, que eu gostava muito mais de fotografar casamentos no campo de dia, com a luz do dia. O que eu faço a partir disso com essa informação? Eu vou criar todo o meu portfólio, eu vou moldar todo o meu portfólio nisso. Então, quando eu também falo sobre criação de portfólio, é isso, você vai investir do seu bolso aí, do seu tempo, o que for, para criar trabalhos que tenham a ver com a linguagem que você quer passar, com a persona que você quer atrair, para divulgar isso nas redes sociais. E a partir disso, você vai começar a educar as pessoas a entenderem qual é a persona que você trabalha. Então eu passei a fazer portfólio nesse estilo. Eu vestia a noiva do jeito que eu queria, eu vestia o noivo da forma como eu queria. Aí você vai falar, nossa, mas como que você fazia isso? Eu pegava casais amigos, eu simulava ensaios de casais, eu simulava pequenos casamentos, eu escolhia os lugares, eu ia para montanhas no interior, eu ia para umas paisagens assim bem loucas, que era o que eu queria para o meu estilo de fotografia. E eu fazia muito isso, e eu fazia o que me dava na telha, investia realmente meu tempo e meu dinheiro ali. E aí eu pegava esses trabalhos, não falava, lógico, que era portfólio, e trazia isso para minha linguagem nas redes sociais. O que passou a acontecer com um passe de mágica, eu passei a receber quase nada de pedido de orçamento de casais que casavam em igreja à noite ou que casavam em buffet à noite. Passei a fazer muito pouco e passei a receber muito mais casais que tinham esse perfil de casar num campo, casar de dia, casar com a luz do dia, enfim. Então, olha como que você consegue moldar
realmente a pessoa que você atrai, o cliente que você atrai, quando você diz muito claro qual é a sua persona. Olha a diferença que faz. Outro grande erro, né, já que esse meu começo já foi meio conturbado aí, eu tive que adaptar e entender ao longo do caminho, foi em respeito ao valor, respeito a preço. É a mesma coisa. Quando eu precisei fazer uma transição de preço, né, dos valores dos meus serviços, eu tive muita dificuldade. Porque eu comecei cobrando ali sem saber, eu não sabia quem era a persona, eu queria que todo mundo fechasse, eu queria que todo mundo aceitasse, enfim. Eu tive muita dificuldade para fazer realmente essa transição. Então, olha como que é importante se você conseguir desde o começo, quanto antes, definir muito bem a sua persona, com quem você se comunica, qual que é o estilo, qual que é o valor, quanto que ela vai pagar, quanto que essa pessoa pode ou não pode pagar, tá? Porque realmente você vai filtrar as pessoas. O nosso grande problema é querer agradar todo mundo, é querer que todo mundo que entre em contato com a gente feche o nosso serviço, quando na verdade, não. É um filtro. É lógico que você vai fazer uma pesquisa de mercado para não ficar muito louca aí, saindo muito fora da curva. Então, quando você decide a sua persona, você vai buscar concorrentes que trabalham com a mesma persona, com a mesma classe social, com a mesma entrega. E você vai entender qual é a média de valor cobrado para você também não sair ali muito inventando a roda e de repente não conseguindo fechar ninguém, tá? Então, é importante essa pesquisa. Eu vou passar aqui algumas perguntas que você tem que fazer, que você vai anotar aí no seu caderninho para você estudar a fundo e definir de uma vez por todas a sua persona. Lembrando que você não vai fazer isso em 5 minutos, você não vai fazer isso rápido aqui, não se desespere, tá? Mas assim, comece porque você precisa ter um norte. E essa busca pela persona ideal é diária. Quanto mais você colocar o seu conteúdo realmente ali no campo de batalha, mais você vai conseguir entender mais e mais a sua audiência e mais você vai conseguir qualificar essa audiência e filtrar quem realmente não tem nada a ver com o seu produto, com a sua marca, com o seu serviço. Eu anotei aqui algumas perguntinhas, então você vai anotar para você conseguir filtrar muito bem, ok? Vamos lá. Qual é o sexo da sua persona? Você se comunica com homem, você se comunica com mulher? Qual que é o forte? São os dois? Não, falando dos dois, qual que é a porcentagem que é maior? Aonde que eu vou focar mais? Aonde vale mais a pena focar? Aonde que vai estar toda a minha energia? A partir disso, você pode ir para outra pergunta, que é a faixa etária. Quantos anos tem a sua persona? É muito diferente a comunicação de alguém que tem 20 anos para uma persona que tem 45, 50 anos. Sem falar que quando você tem uma persona que já tem 50 anos, por exemplo, você tem que saber muito bem qual rede social que ela tá. Isso filtra muito mais, né? Quer um exemplo? A minha mãe não tá muito presente no Instagram. Ela fica mais no Facebook. A minha mãe nem sabe o que é TikTok. Não estou generalizando, ok? Mas é para você entender como a comunicação muda muito de uma faixa etária para uma faixa etária. Então você precisa saber quantos anos tem a sua persona. Nesse ponto também entra nível de escolaridade, pode entrar também estado civil, a sua persona é solteira, a sua persona é casada, a sua persona tem filhos, a sua persona não tem filhos, quer ter filhos, não quer ter filhos. Pode até colocar sobre animal de estimação, vai depender muito. Você vai ver, entender se essas perguntas se encaixam de acordo com o seu nicho, o que vai ser relevante para você, o que vai ser relevante você trazer na sua comunicação. Aí a gente entra numa pergunta que dá para fazer uma lista e, na verdade, um dos nossos papos marqueteiros, esse foi o exercício, foi você criar uma lista de 5 a 10 maiores desejos da sua persona. Vai quebrar a cabeça quais são os desejos, quais são os sonhos da sua persona. Pensa nela como se fosse ela, tá? Vai elencar 5 a 10 desejos ali, sonhos. O mesmo você vai fazer 5 a 10 medos e objeções da sua persona. Quais são os maiores medos, quais são as maiores dificuldades. Porque a partir disso você vai conseguir entender como que o seu produto ou como que o seu serviço consegue solucionar esses problemas. Consegue ajudar essas dificuldades, consegue suprir esses medos, consegue fazer com que ela alcance tal desejo, com que ela alcance tal sonho. Então, o seu produto, o seu serviço tem que suprir essa listinha de necessidades.
E quando você criar essa sua listinha de os maiores medos, os maiores desejos, e você consegue ramificar em conteúdo, tá? Eu dei um exemplo numa das nossas últimas aulas, nos nossos últimos papos marqueteiros, que foi a respeito assim: se você, como minha persona, um dos maiores medos é gravar vídeos e gravar stories, eu posso criar vários conteúdos que te ajudam com isso. Eu posso trazer dicas de como você consegue perder a vergonha, eu posso te trazer alguns passos que vão te ajudar a gravar o seu primeiro vídeo, eu posso trazer algum vídeo meu mostrando como que eu faço, enfim, para me sentir mais à vontade. Olha quanto conteúdo eu consigo criar a partir disso. Se eu entendo que você, como minha persona, tem o maior sonho de ser uma autoridade no seu nicho, eu posso trazer dicas para você reforçar a sua autoridade. Eu posso trazer posturas que te ajudam a se tornar uma criatividade, a passar essa autoridade, na verdade, para os seus seguidores. Então, quando você conseguir listar isso que eu estou te pedindo, dos maiores medos, objeções, maiores desejos e sonhos, você vai conseguir ramificar muito o conteúdo. E aí sim você vai estar sendo útil e ajudando a sua audiência. E é isso que falta muitas vezes no seu conteúdo. É isso que falta quando você fala da falta de engajamento, quando você fala que ninguém interage, quando você fala que, enfim, que a movimentação ali no seu perfil é baixa. É exatamente por conta disso, porque você não está pensando com carinho em todos esses pontos que vão fazer com que seu seguidor continue ali consumindo seu conteúdo. Mais um ponto que você tem que se interessar: por quais assuntos essa persona se interessa. Vai a fundo. Quais perfis que ela segue? O que ela busca nas redes sociais? O que ela busca no YouTube para assistir? Quais são os hobbies? Outra pergunta que eu comentei aqui para você é a respeito à rede social. Qual é a rede social preferida dessa persona? Onde ela mais está? Porque eu sempre defendo que você não tem que estar só em um lugar, né? Eu já estou lá no Instagram há um tempo, vim aqui para o YouTube, então tem uma nova plataforma. Quem sabe vou para o TikTok também aí que está super bombando. Estou no Facebook, então olha como é importante você estar em todas as redes sociais. Tem o Pinterest também, que é muito interessante de repente para divulgar o seu trabalho. Então entenda onde a sua persona está para estar ali, ó, com muita frequência. Outro ponto importante: com que frequência a sua persona compra os produtos ou serviços que você oferece? É mensalmente? É toda semana? Em que ocasiões? Em que momentos? Por que ela compra? Como que ela age nesse momento de compra? Outra pergunta: quais que são os benefícios do seu produto ou do seu serviço para a sua persona? E essa pergunta entra muito em conjunto com aquela série de listinhas ali de medos e desejos que você colocou, tá? Ali você vai entender como que seu produto pode ajudar, como que seu produto ou serviço pode beneficiar essa pessoa. Porque ela só vai comprar, você só vai converter a partir do momento em que ela enxergar muito valor nisso tudo, a partir do momento em que ela enxergar que realmente aquilo vai fazer muita diferença na vida dela, que vai resolver um determinado problema, enfim, que vai fazer com que ela chegue em algum status. Então, ninguém compra só por comprar, sempre tem uma intenção por trás. E a sua missão nas redes sociais é buscar cada vez mais entender aí qual que é a intenção da sua persona para conseguir se comunicar da melhor maneira. Então esse é meu exercício para você fazer, tá? Responder todas essas perguntas, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais claro. Inclusive deixa um comentário aqui embaixo se você já fez isso em algum momento, se você nunca pensou em fazer, se você nunca tinha entendido direito o que era essa persona e para que servia, e se a partir de agora você conseguiu entender, ficou mais claro, enfim, tá? E só para a gente entender aqui, né, e dar uma resumida em qual que é a importância de você definir muito bem a sua persona, tá? Primeiro ponto: você entende muito bem aonde ela está, em que rede social ela está, para você ir lá perseguir com o seu conteúdo e ficar ali realmente muito assídua e frequente naquela rede social. Outro ponto muito importante: você vai passar a postar conteúdos que essa pessoa se identifica e, o melhor de tudo, compartilhe esse conteúdo. Porque a nossa missão nas redes sociais é fazer com que as pessoas salvem o nosso conteúdo, porque acharam aquilo de grande valor, fazer com que as pessoas compartilhem aquele conteúdo, seja com uma amiga, com outra pessoa,
ou compartilhe de repente no próprio story, né, nas próprias redes sociais, porque ela se identificou com aquilo, porque ela viu que aquilo ajudou de alguma maneira, tocou na ferida, deu uma dica prática que ela pode sair dali e logo aplicar, enfim. Quando você conhece a sua persona, você cria conteúdos muito mais certeiros para atingir todos esses parâmetros. Conhecendo a sua persona, você consegue propor ações, né, que ela adoraria participar, fica muito mais fácil dela conseguir engajar e interagir com você. Conhecendo a sua persona, você entende como você deve se comunicar, se você tem que ser mais informal, se você é mais formal, se o seu tipo de conteúdo cabe um humor, cabe uma coisa mais leve, enfim. A sua voz de marca vai ser muito bem desenhada quando você conseguir decidir aí de uma vez por todas quem é a sua persona. Você também consegue entender como ela deseja ser tratada, como que ela deseja ser abordada de repente no momento de compra e venda, ali no momento de troca. Então fica muito mais fácil você entender como que você vai agir, né, quando você já conhece muito bem o perfil dessa persona. Outro ponto muito importante, você consegue convencer essa pessoa a comprar aguçando seus maiores desejos. Porque a partir do momento em que você está tão dedicada em conhecer a fundo mais a respeito dessa persona, ela vai sentir isso no conteúdo dela. Ela vai sentir que você está ajudando de forma genuína. Ela vai sentir que aquele conteúdo realmente foi feito para ela. Então, no momento de compra, vai ficar muito mais fácil dela realmente ali passar o cartão e comprar o seu serviço, o seu produto, porque ela vai estar tão conectada com o seu conteúdo, tão conectada com você, que essa ação vai ficar muito mais fácil. E o ponto mais importante, né, quando você conhece a sua persona, você não fica falando sozinha. Então, chega dessa ideia aí de ficar criando conteúdo só para fantasma, para ninguém interagir, para ninguém gostar. Se você vem passando por isso, tá? Fica calma, mas saiba analisar as métricas e saiba olhar realmente e falar, isso não está funcionando. As pessoas não estão gostando, não está engajando, não está funcionando, não estou tendo retorno nenhum, então eu vou mudar minha estratégia. Então, eu vou buscar realmente olhar para esse exercício aqui que a marqueteira está propondo e vou estudar mais a fundo como que eu posso tocar essa pessoa, como que eu posso ser útil, como que eu posso ajudar, tá? Então, fica calma se você anda falando sozinha aí, se sua rede social está meio fraca, mas você tem que analisar todos esses pontos, se você realmente vem trazendo conteúdo de valor para essas pessoas. E cuidado para não se confundir, tá? Eu vejo muitas profissionais na hora de criar conteúdo, criando conteúdo com base ou no que elas aprenderam e elas passam isso, então acabam passando de repente alguma coisa muito técnica e ninguém quer ver nada técnico, ninguém se conecta com coisas técnicas, então toma cuidado. Às vezes você acha que o que você vem produzindo tem muito valor e realmente pode ter, mas tem que ter valor para quem está lendo. Então, se a resposta não anda sendo positiva, é hora de mudar o jogo, é hora de ajustar, é hora de lapidar, certo? Então, essa é a sua atividade. Como eu falei, a gente não fez essa aula aqui ao vivo, porque não cabia, né, numa véspera de Natal à noite, fazer essa aula ao vivo, mas ela fica aqui gravada para você assistir quando você quiser, para você compartilhar com alguma amiga empreendedora. Então, lembrou de alguma amiga empreendedora que vai gostar desse tipo de conteúdo, manda para ela. Porque, na verdade, essa é a base de toda a criação de conteúdo. Não tem como você começar a desenhar e criar os seus conteúdos aí desenfreados se você não sabe quem que vai ler isso, para quem que você está escrevendo isso. Então aproveita, deixa aqui seu comentário, me conta se ficou claro, me conta se você vai colocar a mão na massa, se você vai fazer acontecer, se você vai começar a criar conteúdo para sua persona agora de forma mais direcionada, tá? Se ficou qualquer dúvida, você também pode me perguntar aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Lembra de ativar o sininho também para receber notificação toda vez que um novo vídeo vir aqui ao ar, e a gente tem conteúdo aqui, ó, vou te falar, todos os dias, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, Prazer Marqueteira. Espero muito que você tenha gostado desse nosso papo marqueteiro. Espero muito que você aplique, não fique só consumindo aí o conteúdo, realmente coloque a mão na massa. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.